Corinthians vem em busca de um jogador de peso para seu elenco e reforça o seu sistema de meio-campo e as negociações estão em andamento. O interesse do Corinthians na contratação de Richard Rios, atualizado 2025 nos últimos anos, o Corinthians tem se destacado no cenário do futebol brasileiro, tanto dentro quanto fora de campo. E uma das principais preocupações da direção tem sido montar um elenco competitivo, capaz de conquistar títulos importantes e solidificar o clube como um dos maiores do Brasil e do mundo. Com um elenco já recheado de talento, a equipe alvinegra busca constantemente novas oportunidades de reforçar seu time e atender às exigências de seu técnico, aos olhos atentos da torcida e à realidade do mercado da bola. Nesse contexto, um nome que tem circulado com frequência nos bastidores do Parque São Jorge e ganhado a atenção da mídia e do torcedor é o do jovem volante Richard Rios. Quem é Richard Rios? Richard Rios é um jogador brasileiro de futebol, que se destaca pela sua versatilidade no meio-campo e pela sua capacidade de marcação, além de ter uma ótima visão de jogo e poder de distribuição. Ele tem sido considerado uma das promessas mais talentosas da sua posição no Brasil. Nascido em 2000, Richard foi formado nas categorias de base do Flamengo e depois seguiu sua carreira profissional com passagens por clubes do Brasil e do exterior, acumulando experiência em várias competições nacionais e internacionais. Em 2025, Richard Rios se tornou um dos nomes mais cobiçados do mercado, principalmente devido ao seu crescimento em termos técnicos e táticos. O jogador tem se destacado por sua capacidade de destruição no meio de campo, sendo capaz de desarmar os adversários com precisão e ainda ajudar na transição ofensiva, algo que chamou a atenção dos maiores clubes do Brasil, incluindo o Corinthians. O interesse do Corinthians em Richard Rios. O Corinthians, tradicionalmente, tem procurado jogadores que possam agregar valor imediato ao seu elenco e, ao mesmo tempo, proporcionar consistência para o futuro. Em 2025, o clube tem se movimentado intensamente no mercado de transferências, buscando reforçar áreas específicas, sendo o meio-campo uma delas. A saída de alguns jogadores e as lesões de outros tornaram evidente a necessidade de um volante de qualidade, e Richard Rios rapidamente entrou na mira da diretoria alvinegra. O desejo do Corinthians em contratar Richard Rios é, sem dúvida, um reflexo do bom momento do jogador, que vem se destacando tanto pelo seu talento quanto pelo seu perfil profissional. Além disso, a falta de jogadores com as características de Rios dentro do elenco corintiano é um fator que coloca a contratação do volante em uma prioridade para o clube. A diretoria alvinegra enxerga no jogador a capacidade de agregar defensivamente ao time e também de dar mais dinâmica à transição ofensiva, algo fundamental no modelo de jogo que o Corinthians deseja implementar. Por que Richard Rios é a peça que o Corinthians precisa? 1. Estilo de jogo e perfil defensivo. Richard Rios se destaca por seu jogo defensivo, sendo um volante de marcação eficiente, com boa leitura de jogo e capacidade de desarme. Ele é o tipo de jogador que pode proteger a defesa corintiana e auxiliar na proteção da bola quando a equipe não está com a posse. Isso é extremamente valioso para um time como o Corinthians, que precisa de jogadores equilibrados no setor de meio-campo para não ficar exposto às investidas ofensivas adversárias. 2. Versatilidade tática. Outro ponto forte de Richard Rios é a sua versatilidade. O jogador tem se destacado por atuar tanto como volante fixo, mais defensivo, quanto em uma função mais ofensiva, ajudando na criação de jogadas. Isso pode ser muito útil para o Corinthians, já que o clube não possui muitas opções com essas características, e dependendo do cenário do jogo, pode precisar de um jogador com essas qualidades. 3. Capacidade de distribuição de jogo. Além de ser excelente na parte defensiva, Richard Rios possui uma boa leitura de jogo e tem uma distribuição de passes eficaz. Ele é capaz de iniciar jogadas a partir da defesa, com passes rápidos e precisos, o que pode dar ao Corinthians mais opções na transição ofensiva. Sua habilidade de lançar contra-ataques rápidos e eficientes é um dos pontos que mais chamou a atenção da comissão técnica do clube. 4. Idade e potencial de valorização. Como jovem jogador, Richard Rios ainda tem muito a evoluir. Seu potencial de crescimento é uma grande vantagem para o Corinthians, que além de contar com um bom jogador agora, também estaria adquirindo um atleta com grande margem de valorização. Investir em um jogador como Rios não apenas agregaria valor ao elenco na atualidade, mas também o tornaria uma peça fundamental em um futuro próximo. 5. Adaptação ao futebol brasileiro. Richard Rios tem experiência no futebol brasileiro, e já mostrou que pode se adaptar rapidamente ao estilo de jogo exigido pelos clubes do Brasil. Esse fator é essencial para um clube como o Corinthians, que precisa de reforços que se integrem rapidamente ao elenco e ao esquema tático do técnico.
técnico. A concorrência e o mercado de transferências em 2025. No entanto, a negociação com Richard Rios não será fácil para o Corinthians. O mercado de transferências de 2025 está aquecido, e muitos outros clubes, tanto do Brasil quanto do exterior, têm demonstrado interesse no volante. Entre os possíveis concorrentes ao jogador estão clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, e também equipes da Europa, que monitoram de perto o desempenho de Rios nas competições internacionais. A concorrência por Richard Rios é forte, e o Corinthians sabe que terá que agir rápido para garantir o jogador. Além disso, o Flamengo, clube formador do volante, também pode exercer um papel fundamental nessa negociação, já que mantém uma boa relação com o jogador e poderia decidir renovar seu contrato ou exigir um preço elevado pela venda. O papel da torcida e da imprensa. O interesse do Corinthians em Richard Rios tem gerado um grande entusiasmo entre a torcida alvinegra, que vê no volante uma possível solução para algumas carências do time. A imprensa, por sua vez, tem acompanhado de perto essa movimentação e especulado sobre os detalhes da negociação, fazendo com que o nome de Rios seja constantemente comentado nas redes sociais e nas transmissões esportivas. A torcida corintiana, conhecida por sua paixão incondicional pelo clube, aguarda ansiosamente o desfecho dessa negociação. Se o Corinthians conseguir contratar Richard Rios, certamente estará dando um passo importante para fortalecer seu elenco e alcançar seus objetivos em 2025, buscando conquistar títulos de peso no cenário nacional e internacional. Conclusão: o futuro de Richard Rios no Corinthians. Embora ainda não haja uma confirmação oficial sobre a contratação de Richard Rios, o interesse do Corinthians é claro, e a negociação promete ser um dos assuntos mais debatidos nas próximas semanas. Se o clube paulista conseguir convencer o jogador e seu staff, assim como resolver as questões financeiras e contratuais, Richard Rios pode se tornar um dos grandes nomes do futebol brasileiro nos próximos anos, com a camisa do Corinthians. O torcedor alvinegro, portanto, deve seguir com esperança, já que a chegada de Rios seria um grande reforço para o time e para o futuro do clube. O mercado de transferências é sempre imprevisível, mas o Corinthians, com sua tradição e sua força, tem as armas necessárias para lutar por mais esse grande nome e garantir a contratação do volante, que tem tudo para se tornar um ícone do futebol brasileiro.